Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical, CPAD. Hoje estaremos conversando a respeito da lição de número 5. A lição de número 5, que tem sobre tema principal a mordomia da igreja local. Nós podemos entender que esse tópico, esse texto, mordomia da igreja local, é um pouco tanto, como que eu posso dizer, preocupante. Por quê? Porque quando o autor ele classifica como local, o que dá a entender que existe uma outra igreja. E na minha concepção, na minha humilde concepção, não era para ter este pensamento. Não era para ter essa atitude. No decorrer do vídeo, uma das minhas missões é falar que tanto a igreja local, quanto a igreja espiritual, quanto a igreja física, ela é a mesma essência. Vamos lá. O que significa a palavra igreja? Todos estão já conscientes que a palavra igreja, ela quer dizer eclésia. É uma palavra grega que significa eclésia. Eclésia nada mais é do que tirado para fora, ou chamado para fora. É lógico que esse conceito é um conceito bastante grosso, a grosso modo, é uma visão muito grossa do grego. Mas quando nós olhamos para a igreja, nós temos que entender como pessoas que foram chamadas para fora. Pessoas que são chamados ou chamadas para fora. Se está indo para fora, a pessoa ela está saindo de um lugar e está indo para outro lugar. Mateus capítulo 16, versículo 18. E também Mateus capítulo 18, versículo 17, expressa isso. As duas referências bíblicas aonde mostra a palavra igreja, eclésia. É lógico que no original não está em grego. Aí há uma grande discussão se Jesus falou ou não falou em grego. No grego, eclésia. No hebraico, desculpa aí a minha tradução, kaal. E por aí vai. O conceito de igreja, o conceito de eclésia, o conceito de kaal é chamados para fora. É sair de uma reunião e ir para outra reunião. É sair de um partido e ir para outro partido. É sair de um conceito, sair de uma organização e ir para uma outra organização. Por isso que as pessoas falam que não adianta fugir do sistema. Você sai do sistema e entra num outro sistema. O conceito de igreja é a mesma coisa. Só para os irmãos terem uma noção, na época de Jesus Cristo existia o conceito de sinagoga. O conceito de sinagoga é a mesma coisa, um ajuntamento de pessoas para determinados fins. E Jesus, quando ele cria a sua igreja, ele não fala, vou fazer uma sinagoga. Ele não fala, sai de uma sinagoga e entre outra sinagoga. Não, ele fala, eu fundarei, eu criarei, eu formarei a minha igreja. O conceito de igreja aparece no Atos dos Apóstolos 24 vezes, cerca de 24 vezes. Nas epístolas aparece cerca de 65 vezes. Como assembleia, em Atos dos Apóstolos, ela aparece muitas e muitas vezes. Atos 19, versículo 32, versículo 39, versículo 41. Este é o conceito de igreja. E esse título de igreja, ele é um título do povo de Deus. É um título dos filhos de Deus. Assim como irmãos é um título dos filhos de Deus, assim como discípulos, assim como os do caminho é um título do filho de Deus, a palavra
igreja também é um título dos cristãos. Como Caal, a igreja no Antigo Testamento, os irmãos vão ver essa representação em Deuteronômio capítulo 5, versículo 22, aonde Moisés diz que o povo, a Assembleia de Israel, se reuniu no pé do monte. Essa reunião do povo de Israel no pé do monte para ouvir os conselhos de Deus, dado por Moisés, é o mesmo conceito dos discípulos se reunir aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Jesus. Podemos falar que Israel é a antiga igreja, ou é a igreja do Antigo Testamento, a Assembleia do Antigo Testamento. E os cristãos hoje é a igreja do Novo Testamento. É os eleitos de Deus, a semente de Abraão. É as 12 tribos, os estrangeiros da dispersação, o Israel de Deus, o reino sacerdotal, nação santa, e por aí vai, conforme 2 Pedro 2,9. Esses títulos é atribuído à igreja porque a igreja do Antigo Testamento não aceitou o Filho de Deus como deveria. Então esse título, que era do povo de Israel, foi atribuído aos cristãos do Novo Testamento. Somos igrejas porque aceitamos a palavra de Deus, aceitamos a vinda do Messias. Mas, como eu disse no início desse vídeo, e aí a igreja local? A igreja local é uma visão humana. Nada mais é do que uma representação da igreja espiritual. A igreja local, a igreja física, é uma representação da igreja espiritual. Porque na igreja espiritual nós não sabemos quem são os constituintes, quem compõe. E para sabermos quem compõe a igreja espiritual, olhamos para a igreja física. Aliás, era para ser dessa forma. E na igreja física, quem reina nessa igreja física é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Você pode ver que não existe duas igrejas, uma igreja física e outra igreja espiritual. Não tem este conceito de duas igrejas. Colossenses capítulo 1, versículo 18 e também o 24 diz que Jesus é o cabeça da igreja. E pronto, final. Porém, nós não sabemos quem compõe essa igreja. O que nós podemos fazer é ver a igreja física como uma representação da igreja espiritual. E ainda se tratando de igreja, existem algumas analogias da igreja. Existem algumas analogias. Assim como o pastor e as ovelhas, existe algumas analogias entre Jesus e a igreja. Pastor e as ovelhas, a videira e os ramos, a pedra e os pedriscos, a cabeça e o corpo, como eu já disse, o Senhor e os servos, o primogênito e os irmãos, a noiva e o noivo, e por aí vai. Então, quem constitui a igreja? Quem constitui a igreja? A igreja é constituída pelos que creem, tanto os que estão vivos, quanto os que estão mortos, tanto os que estão no presente, quanto os que viveram no passado. O que nós não poderíamos deixar de falar é que existem algumas pessoas que estão na igreja, porém não fazem parte da igreja. São os famosos joios, são os famosos infiéis, são as loucas, são os servos maus e negligentes.
Então, partindo desse pressuposto do que a igreja é e do que a igreja representa, existem mordomos. Mordomos que fazem a administração dos bens da igreja, que fazem a administração do que a igreja detém. E uma das coisas que a igreja detém é a santa palavra de Deus. Então os mordomos da igreja estão responsáveis em fazer uso da administração da santa palavra de Deus. Esse é um dos primeiros pontos a ser tratado. Os mordomos da igreja. Em se tratando do cânon sagrado, foi feito aproximadamente por 40 autores. O Antigo Testamento a gente vê do ano de 1500 a 450 antes de Cristo. O Novo Testamento mais ou menos dos anos 45 depois de Cristo até os anos 90. E foram cerca de mais ou menos 1600 anos. O que nós também podemos ver é que na lição ela dá uma margem de época, mais ou menos do Antigo Testamento. O que eu vos trago é que de Gênesis, do início da criação até Gênesis capítulo 11, é aproximadamente 2000 anos. E de Gênesis capítulo 12 até o livro de Malaquias também é aproximadamente 2000 anos. De quando Jesus nasceu até os dias de hoje, até o exato momento, é cerca mais ou menos de 2000 anos. Então os 2000 anos está tudo sendo balanceado. Então no princípio, na origem de tudo, quem era o mordomo da igreja? A gente vê na época do princípio os mordomos da igreja sendo Adão, sendo Sete, sendo Enoque, sendo Noé. Indo mais à frente, a gente vê os patriarcas detendo a mordomia da igreja, a mordomia da palavra. Abraão, Isaac, Jacó, José. Indo mais adiante, a gente vê o Israel de Deus, e quando Israel está no deserto, a gente vê os mordomos da palavra, como Moisés, como Arão. Aí entra na terra de Canaã, a gente vê Josué, a gente vê Caleb. Indo mais à frente, a gente vê a época dos juízes, com Gideão, com Samuel, fazendo a preservação da palavra. Época de reis, veio Davi, veio Salomão. Época dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós. Então todas as épocas, todas as dispensações sempre teve um povo, sempre teve pessoas responsáveis em administrar, em fazer a mordomia da palavra de Deus. Até que em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que agora chegou os últimos dias, em que a palavra de Deus foi nos reveladas por Jesus Cristo. Jesus, ele não só trouxe a mordomia da palavra, como ele é o maior administrador, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Jesus é o maior, porque ele fez essa ponte entre o Antigo e o Novo. Então do Antigo Jesus foi o maior, e do Novo ele é o maior. E se falando ainda do Novo Testamento, a mordomia não para por aí. Hoje os responsáveis em fazer a mordomia da palavra é a igreja. A igreja é o grande responsável em administrar a palavra de Deus, em fazer essa administração da santa e bendita palavra do Senhor. A gente vê isso sendo distribuído com os cargos eclesiásticos. Atos capítulo 6, versículo 1, a gente vê aí os apóstolos e os diáconos. Os diáconos preservando o que lhe é de direito, e os apóstolos lhe preservando o que é de direito. Efésios capítulo 4, versículo 11, a gente vê apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, fazendo
essa mordomia. Tito capítulo 1, versículo 5, a gente já vê aí bispo, presbíteros. Esses são os cargos eclesiásticos que têm o poder de administrar a palavra de Deus em nossa era, que é a era da igreja. Só que esses títulos, esses cargos eclesiásticos, não são apenas, como que eu posso dizer, aqueles que foram consagrados por pastor. Agora eu sou um pastor, eu posso fazer a mordomia da palavra. Não, esses cargos estão disponíveis para toda a igreja. Toda a igreja, todos os filhos de Deus, eles têm a responsabilidade em administrar a palavra de Deus. Ora como mestre, ora como pastores, ora como evangelistas, ora como diáconos. Não precisa ter uma consagração. Não precisa o homem consagrar para depois a pessoa fazer a mordomia como um desses cargos que eu disse. Todo o cristão tem a responsabilidade e tem a capacidade de Deus de fazer essas administrações, em ser um missionário, em ser um guardador da palavra do Senhor. Não é só os professores da escola bíblica que estão detendo a palavra, não. Todos têm condições dado por Deus em ser um professor e ensinar o próximo a guardar a palavra de Deus, em passar esse bastão que é a palavra do Senhor. Em se tratando da preservação da palavra, ficamos entendidos. Agora entramos em um outro tópico, sobre o evangelismo e o discipulado. Essas duas coisas também. A igreja do Senhor tem a grande responsabilidade em fazer a mordomia, em fazer a administração. O que é evangelismo? Evangelismo é lançar a palavra. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Lançar a palavra é dar um copo de água ao sedento. É o anúncio da palavra de Deus. É a parte do evangelismo. E a parte do discipulado é aonde entra os cuidados com os que receberam a palavra. Aí entra Mateus 19, versículo 25. Ide, fazeis discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É cuidar. Agora, a parte do discipulado, você vai mostrar a fonte de água para aquele que está sedento. É você ensinar a palavra. Então, o evangelismo e o discipulado, eles andam juntos. Você prega a palavra e você cuida daquele que recebeu a palavra. No Antigo Testamento, a gente vê isso muito na vida dos profetas. Os profetas praticavam o evangelismo e praticavam também, de igual forma, o discipulado. A gente vê no caso de Jeremias. Jeremias, ele foi proclamado, Jeremias capítulo 7, a estar na porta do templo e proclamar a palavra de Deus na porta do templo. Anúncio da palavra. Só que ao mesmo tempo, a gente vê Jeremias fazendo o discipulado, ensinando os profetas a seguirem o seu caminho. No Antigo Testamento, quem ensinou quem? A gente vê Moisés, Josué, sendo servo de Moisés, discipulado. A gente vê Eliseu sendo servo de Elias, discipulado. A gente vê Geazias sendo servo de Eliseu. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é de igual forma. Anúncio da palavra. A gente vê João Batista anunciando a palavra no deserto. Raça de víboras. Pregação da palavra de Deus. Paulo no Areópago. Anúncio da palavra. Evangelismo. E ao mesmo tempo a gente vê esses homens se tornando grandes discipuladores. A gente vê os discípulos de João chegando até ele, perguntando se deve seguir a Jesus ou não. A gente vê
João andando com os seus discípulos. Numa certa feita perguntaram para Jesus: João e seus discípulos jejuam. E por que nós não jejuamos? A gente vê Paulo, ainda que é uma versão antes do Evangelho, mas Paulo sendo discipulado pelo Gamaliel. Isso antes da conversão. E pós-conversão a gente vê Paulo discipulando Timóteo. Paulo discipulando outras pessoas, que eu não irei falar neste momento. Então, tanto o discipulado quanto o evangelismo é uma área da mordomia da igreja. Preservação da palavra, discipulado e evangelismo. Isso faz com que a igreja cresça e se desenvolva. Faz a igreja ter qualidade e quantidade. A palavra de Deus é para ser falada. Já dizia o salmista. Muitos dizem a frase do salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, como um bloqueio em anunciar a palavra. Não, a palavra de Deus é para ser falada. Este texto que eu acabei de falar tem um outro significado, um outro contexto. A palavra de Deus é para ser pregada. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Insta em tempo e afora de tempo. Redáguas. Repreendas, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que nós vimos na igreja é muitos obstétricos. A obstetria. Obstetricia. São um médico que é responsável em fazer o parto. Ele acompanha a gestação e faz o parto. Mas poucos pediatras, os que cuidam de criança. Então, tanto a obstetricia quanto a pediatria tem que ser uma área da igreja atuante. E os dons espirituais também é uma área da mordomia da igreja, porque os dons é algo exclusivo da igreja. É algo exclusivo da igreja. Os dons é para a igreja. A palavra dons, a gente tanto vê ali em Mateus capítulo 7, versículo 11, como doma, que quer dizer um presente, dar uma coisa boa. Se vós, pais, sendo mal, saber dar coisas boas aos vossos filhos, dons, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. E também os dons é tido como charis, que é um dos mais conhecidos entre nós, que é graça, é um favor imerecido. E isso segundo o livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: vós, pela graça vós sois salvos, pelo favor imerecido de Deus vocês são salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então os dons concedidos por Deus à igreja para visar o aperfeiçoamento do coletivo da igreja. É dado de pessoas para pessoas. Os dons também para a edificação, exortação da igreja. 1 Coríntios capítulo 14 a gente vai ver isso. Assim vós desejais os dons espirituais, procurais abundar neles para a edificação da igreja. Versículo 12. Os dons são ferramentas que a igreja tem. A igreja tem essas ferramentas, e essas ferramentas não é para ser usada contra o homem, mas é para ser usada contra os principados, potestades, príncipes das trevas e etc. E os dons é para ser usados
para o benefício do reino de Deus. Cai por terra aquele pensamento de que quem tem um dom é uma pessoa diferenciada na igreja, porque os dons é pela misericórdia de Deus, é pelo charis, é um presente que a pessoa não merece. Então quem tem um dom é porque não mereceu em ter o dom. Quem tem um dom é porque recebeu um presente, uma coisa boa dada por Deus. E é pura graça de Deus. É visando o aperfeiçoamento. Por isso que o dom é para ser usado no que for útil. Não é para ser usado quando o cristão quiser usar. Não, é para ser usado quando for útil. E quem acha que é útil? E quem sabe quando é útil? É Deus. Por isso que o dom nos salva. A igreja não tem uns dons para ser salva. A igreja já é salva. A igreja manifesta o dom para a edificação, consolação, exortação. E indo mais adiante, existe uma palavra chamada simonia. Está relacionada ao Simão, ao mágico Simão. Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Simão, ele quis comprar o dom de Deus com dinheiro. Quis comprar os dons com dinheiro. Essa simonia é a compra ou venda ilícita de coisas espirituais, ou que está ligada à espiritualidade. A gente vê isso na época da indulgência. A absorção da pena das pessoas que morreram, eram pagas as pessoas pagavam para a igreja para que aqueles que morreram fossem salvos, tivessem um lugar aconchegante no paraíso. É o comércio do espiritual, simonia. A gente vê isso também nos dias de hoje, como venda de cargos eclesiásticos, simonia. E isso não pode ser aceito no tema de mordomia eclesiástica. Os dons é para ser dado conforme a vontade de Deus. Por isso que há uma grande, como que eu posso dizer? Deus deixa o cristão à vontade, procurar os melhores dons. Mas o exercício desses dons é para ser feito conforme a diretriz de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade das pessoas. Por isso que dons espirituais não é da igreja de parede, a igreja que tem parede, que tem vitrô, que tem porta. Não, os dons espirituais é para a igreja, pessoas. É pessoas que edificam pessoas. Por isso que a valorização dos dons é para ser usado entre as pessoas que são consideradas igreja. Tem dons que só é para ser usado dessa forma, entre as pessoas da igreja. Por quê? Porque se você for usar os dons fora da igreja, vai causar confusão e não edificação da pessoa. Paulo falou sobre isso, em fazendo o contraste das línguas estranhas e o da profecia. Um é o dom que usa com pessoas que é evangélicas. E o outro é o dom que usa com pessoas que não é evangélica. Por quê? Porque o dom tem esse papel de edificar a pessoa, edificar a igreja. E uma outra questão também, que a igreja detém na parte da mordomia, é a área social, a assistência social. A palavra Jeová Jireh é Deus da provisão. Isso a gente vê desde o livro de Gênesis, capítulo 22. Salmos de número 82, versículo 3 e 4, diz: fazei justiça, pois, aos pobres e aos órfãos. Procedei realmente com o aflito e desamparados. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-os das mãos dos ímpios. É o Deus tendo
total zelo com os órfãos, com as viúvas, com o pobre, com o necessitado. É Deus cuidando da área social. A gente vai ver esses versículos, a gente vai ver os profetas profetizando, escrevendo a respeito disso. Por quê? Porque a área social está no coração de Deus. E isso a gente vê tanto no Antigo Testamento. Israel foi feito para isso. Foi feito também para isso, para cuidar das outras nações. Para que as outras nações conhecessem a Deus. Isso a gente vê desde a época da lei. Os cuidados com as viúvas. Os cuidados com os estrangeiros que não têm terra. Os cuidados com aqueles que não têm famílias. E isso se estende até o Novo Testamento. A gente vê Jesus multiplicando pães 2 vezes e saciou a fome das pessoas. E qual foi a troca? Não houve troca. Jesus saciou as pessoas porque ele praticou a área social. Não teve troca. Eu só vou multiplicar pães se vocês me aceitarem. Não, ele se preocupou com a área social. O segundo grande mandamento dado por Deus também em relação a essa área, Marcos capítulo 12, versículo 31, é amar o próximo. E qual é o próximo? Qual é o meu próximo? Qual é o teu próximo? O necessitado. A igreja primitiva andava nas pegadas de Jesus Cristo, se preocupando com os órfãos, com as viúvas. A gente vê os diáconos se dividindo para atender